Em uma pequena cidade, sob o calor do verão, uma jovem mulher se vê dividida entre o amor e a traição. Letícia, de 22 anos, se encanta pelo carismático sogro Carlos, de 50 anos, e um beijo inesperado desperta uma paixão avassaladora. Mas o que fazer quando o coração e a lealdade estão em jogo? Venham comigo nesta história de amor proibido, onde as emoções são intensas e as consequências imprevisíveis. O calor do verão era intenso na pequena cidade de Penedo, onde Letícia, uma jovem de 22 anos, havia passado suas férias na casa dos sogros. Ela estava animada para rever Pedro, seu namorado, mas também um pouco ansiosa em relação a Carlos, o pai dele. Carlos era um homem carismático, com uma presença marcante. Apesar da diferença de idade, ele sempre tratou Letícia com carinho e respeito. Certa manhã, enquanto todos tomavam café na varanda, Letícia não pôde deixar de notar o quanto Carlos estava atraente, com seus cabelos grisalhos bem cuidados e seu sorriso sincero. Ela tentava afastar esses pensamentos, focando em seu relacionamento com Pedro, mas a atmosfera ao redor parecia conspirar para que a conexão entre ela e Carlos se tornasse inegável. Essencialmente, era apenas uma atração passageira, mas algo naquele momento despertou um desejo intenso em Letícia, deixando-a confusa sobre seus sentimentos. Os dias passaram e Letícia teve a oportunidade de passar mais tempo com Carlos. Enquanto Pedro se encontrava com amigos, ela e Carlos saíam para caminhar pela cidade. Conversas sobre livros e música fluíam naturalmente entre eles, revelando um vínculo inesperado. Em um desses passeios, Carlos confidenciou que sua esposa tinha falecido há alguns anos e que ele sentia falta de ter alguém para compartilhar momentos simples. Letícia sentiu uma onda de empatia ao ouvir aquelas palavras e, sem perceber, começou a ver Carlos sob uma nova luz. Ele não era apenas o sogro que se esforçava para ser um bom pai, era um homem solitário, à procura de companhia e encanto. Embora Letícia estivesse ciente de que o que sentia era complicado, sua atração por Carlos parecia crescer a cada dia. Os olhares que trocavam, mesmo que discretos, estavam repletos de promessas ocultas que a deixavam inquieta, pois sabia que aquela era uma situação delicada. Em uma noite tranquila, enquanto assistiam a um filme juntos, Carlos fez um comentário divertido que fez Letícia rir com vontade. Foi então que seus olhares se encontraram de maneira intensa e inexplicável. O que se seguiu foi um momento carregado de emoção, onde os dois estavam cientes da química entre eles. Letícia sentiu seu coração acelerar e, em um impulso que não pôde conter, se inclinou para o lado de Carlos. Ele, surpreso, não recuou. Naquele instante, uma corrente de eletricity parecia passar entre eles. A tensão era palpável, e, antes que soubessem, seus lábios se encontraram em um beijo suave e hesitante. Letícia estava ciente das consequências desse beijo, mas ao mesmo tempo não conseguiu evitar a ousadia daquele momento. A intensidade de sua paixão despertou algo em Carlos, que por muito tempo esteve adormecido. O beijo, embora breve, transformou tudo ao redor. Agora, eles estavam em um território desconhecido e repleto de riscos, mas também de possibilidades. Após aquele beijo inesperado, a realidade voltou com força. Letícia se sentiu perdida, com uma mistura de excitação e medo dominando seu coração. Carlos estava tão confuso quanto ela, mas não conseguiu resistir à força do desejo que unia a jovem. Decidiram que deveriam falar sobre o que aconteceu, mesmo que isso significasse lidar com as consequências de um amor proibido. Em uma situação que deixava os dois inquietos, acordaram cedo pela manhã, após uma noite de insônias, e se encontraram na varanda. Carlos começou a desabafar, falando sobre a solidão que sentia e como Letícia havia iluminado seus dias. Ela, por sua vez, expressou o quanto ele significava para ela, e como o beijo desencadeou uma explosão de sentimentos que não poderia ignorar. No entanto, sabiam que eram sogro e nora, e que essa relação poderia causar dor a Pedro. Em meio ao dilema, uma escolha difícil se apresentou: seguir em frente com esse amor, ou deixar que ele morresse antes mesmo de florescer. Naquela manhã ensolarada, enquanto o sol se erguia lentamente, Letícia se sentia em um turbilhão de emoções. A conversa com Carlos na varanda ainda ecoava em sua mente, e ela não sabia como lidar com a situação. Ao se preparar para o café da manhã,
seus pensamentos giravam em torno do que havia acontecido. A imagem do beijo insistia em aparecer, como se fosse um lembrete de que algo profundo havia mudado entre eles. Letícia decidiu que precisava conversar com Pedro, mas uma parte dela hesitava. O amor que tinha pelo namorado sempre fora forte, mas a ligação que estava formando com seu pai só trazia mais confusão. Enquanto isso, Carlos também refletia sobre as palavras trocadas e o beijo, certo de que o que sentia por Letícia ia além de uma mera atração. Sabia que precisaria ser cuidadoso e ponderado em suas próximas ações. O café da manhã foi servido, mas a atmosfera estava carregada com um silêncio tenso que ninguém conseguia romper. Pediram a Letícia que passasse ao lado de Pedro, mas sua mente estava distante, perdendo-se nesta teia de emoções. Após o café da manhã, Letícia decidiu que precisava de um momento para si. Ela caminhou até um pequeno lago nas proximidades, um lugar que sempre trazia tranquilidade e refúgio. Ao sentar-se na beira da água, as lembranças de Carlos voltaram com força. A maneira como ele a olhava, como a fazia sentir-se única, tudo isso a levou a questionar seu próprio coração. Ponderou sobre o que poderia acontecer se decidisse explorar esse novo caminho, mas também lamentou o possível sofrimento de Pedro, que não merecia ser magoado. Ficar naquele dilema era insuportável. Enquanto observava os peixes saltando na superfície do lago, uma sensação de liberdade a envolveu. Seria possível romper as correntes de seu passado e se permitir viver um amor despido de convenções? Aquela pergunta a assombrava. Quando Letícia finalmente se levantou para voltar, sua mente estava repleta de contradições. Se ela se entregasse a Carlos, que ramos poderiam brotar dessa nova árvore nascida de um amor proibido? E qual seria o preço a pagar por isso? A caminhada de volta parecia mais longa do que o normal, cada passo pesado pela incerteza. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, Carlos se viu incapaz de evitar mais uma conversa com Letícia. Ele decidiu procurá-la após o jantar. A tensão entre eles era palpável, mas a vontade de discutir seus sentimentos superava os riscos envolvidos. Carlos encontrou Letícia na varanda, envolta em uma brisa fresca que balançava seus cabelos. Com um sorriso nervoso, ele pediu desculpas por tudo. O ar estava denso de expectativas enquanto ambos sabiam que não podiam mais evitar essa conversa. Carlos foi direto: "Sinto que o que aconteceu entre nós não pode ser ignorado, mas eu também não quero machucar Pedro." Letícia, com o coração acelerado, respondeu: "Não quero causar dor, mas a verdade é que você me faz sentir viva de uma maneira que eu não esperava." O diálogo fluiu como um rio caudaloso, repleto de medos, anseios e desejos. Ambos estavam cientes dos riscos, mas as palavras que trocavam criavam um espaço onde eles podiam ser honestos um com o outro, sem máscaras. Carlos tocou levemente a mão de Letícia, e naquele gesto, uma nova promessa se formou, a de que enfrentariam os desafios juntos, mesmo que o caminho não fosse fácil. Nos dias seguintes, Letícia e Carlos continuaram a se encontrar na expectativa de aprofundar a conexão que tanto os fascinava. No entanto, a situação se tornava mais complexa. Com Pedro perto, havia sempre o risco de serem descobertos. Eles se comprometeram a ser discretos, mas a emoção de estar junto era irresistível. Uma tarde, enquanto Carlos ajudava Letícia a preparar um bolo para o aniversário de Pedro, algo mágico aconteceu. As mãos se tocaram de forma acidental, e um arrepio percorreu suas espinhas. Sentindo a conexão mais intensa, decidiram suspender o momento e se permitiram um olhar mútuo que dizia tudo. Era como se o tempo parasse, e o mundo ao redor desaparecesse. A tensão estava presente, mas era acompanhada de um tipo de ternura que ambos não sabiam que eram capazes de sentir. Naquele momento, eles sabiam que não podiam mais negar a profundidade do amor que estava se formando entre eles. Mas, enquanto apagavam as velas do bolo mais tarde, Letícia se questionava: até onde suas escolhas poderiam levá-los, e qual seria o impacto disso em suas vidas e no coração de Pedro? Naquela manhã ensolarada, Letícia e Carlos se encontraram à mesa do café da manhã. O clima era tenso e a expectativa pairava no ar. Pedro, alheio ao que acontecerá na noite anterior, estava alegre conversando sobre seus planos para o dia. Letícia tentava sorrir, mas seu coração estava em outro lugar.
Ela sentia o olhar de Carlos sobre ela, um olhar cheio de significado que fez seu estômago revirar. Foi difícil concentrar-se nas palavras de Pedro, pois a mente de Letícia estava presa aos breves momentos que compartilharam. Assim que Pedro saiu para se encontrar com os amigos, Letícia soube que não poderia mais esconder seus sentimentos. Olhando nos olhos de Carlos, decidiu que era hora de enfrentar a verdade. Com um leve tremor na voz, disse a ele que não conseguiria desistir do que sentiam um pelo outro. Carlos a ouviu atentamente, e a sensação de alívio misturada com medo tomou conta deles. No fundo, ambos sabiam que o que estava a caminho era inevitável, mas a dúvida e o medo das consequências ainda pairavam sobre eles como uma sombra. Após essa conversa sincera, Letícia e Carlos decidiram que, se realmente queriam experimentar essa nova fase, teriam que ser cuidadosos. Decidiram se encontrar em lugares onde Pedro não pudesse vê-los. Assim, um dia, enquanto passeavam pela bela orla de Penedo, o sol se pôs em um espetáculo de cores que encantaria qualquer um. Em meio ao brilho do crepúsculo, Carlos pegou a mão de Letícia e a puxou para mais perto de si. O toque dela o fez sentir uma onda de emoções que não vivia há anos. Enquanto caminhavam, falaram sobre seus sonhos e esperanças, e a conexão entre os dois só se tornava mais forte. O ambiente à sua volta desapareceu, e estavam concentrados um no outro. No entanto, a ideia de Pedro às vezes surgia em suas conversas, trazendo uma nuvem de incerteza. Letícia pensava na dor que causaria se tudo aquilo fosse descoberto. Carlos, percebendo a angústia no rosto dela, decidiu que precisavam encontrar um jeito de lidar com essa situação sem machucar ninguém, mas ele tinha certeza de que a atração que sentiam era única e merecia ser vivida. Nos dias seguintes, Letícia e Carlos encontraram formas sutis de se verem. Eram jantares juntos, passeios e até mesmo aulas de culinária onde podiam cozinhar e compartilhar risos. Cada vez que estavam juntos, a amizade se transformava em algo mais intenso. Eles se viam como cúmplices, e a sensação de vivenciar um amor proposto em segredo trouxe-lhes uma adrenalina especial. Mas a consciência de que estavam trilhando um caminho arriscado os acompanhava. Em uma dessas noites, enquanto cozinhavam juntos, Carlos falou sobre a saudade que tinha de ser amado, de momentos simples que agora pareciam tão distantes. Letícia, ao ouvir seu desabafo, sentiu que seu coração estava completamente envolvido em seu relacionamento com ele. Não era apenas atração, gera profunda conexão emocional. A relação que antes era inusitada estava se transformando em algo mais significativo, e a dor de Pedro e das famílias começava a parecer distante. Porém, essa sensação era efêmera, e o dilema sobre o que fazer com seus sentimentos ainda pairava sobre eles como uma sombra. Naquela noite, após mais uma cena romântica na cozinha, Letícia e Carlos foram surpreendidos por um encontro inesperado. Pedro, com seu jeito descontraído, voltou mais cedo de um encontro com amigos e decidiu passar na cozinha para ver como estava o jantar. A tensão tomou conta do ambiente, e Letícia teve que agir normalmente, tentando esconder o turbilhão de emoções que corria dentro dela. Carlos, por outro lado, estava nervoso, mas também determinado a não deixar Pedro perceber nada. Eles conseguiram manter a conversa leve, mas a situação era insustentável. Depois que Pedro saiu da cozinha, Carlos segurou a mão de Letícia e falou que não podiam continuar assim, vivendo entre sorrisos forçados e segredos. Era momento de decidir se iriam arriscar tudo em nome desse amor ou recuar e devolver a Letícia a vida simples que tinha ao lado de seu namorado. Letícia, apavorada com a possibilidade de perder a conexão com Carlos, sabia que a resposta não seria fácil. Ficaram em silêncio, refletindo sobre o futuro, passos que poderiam ser dados e os sentimentos que poderiam ser destruídos. A noite se tornou um marco em suas vidas, onde cada um teria que partir em busca de suas verdades. Após a intensa conversa que tiveram naquela noite, Letícia e Carlos se sentiram perdidos e confusos. A pressão sobre eles aumentava conforme os dias passavam e a presença de Pedro se tornava um lembrete constante da delicada situação que enfrentavam. Em uma manhã ensolarada, enquanto Carlos tentava organizar seus pensamentos em um passeio pela praia, Letícia decidiu que precisava fazer algo para aliviar essa tensão. Com o coração pesado, ela sugeriu que Carlos saísse para um café com ela em um lugar discreto da cidade,
onde poderiam conversar sem medo de serem interrompidos. Eles se encontraram em uma pequena cafeteria, com a atmosfera envolta em aromas quentes de café e doces frescos. Assim que se sentaram, a familiaridade entre eles fez com que uma sensação de conforto voltasse ao ar. Letícia pegou na mão de Carlos, e, com um olhar de determinação, decidiu: era hora de enfrentarem o que sentiam de forma mais direta. Precisamos decidir o que queremos para nós dois e para Pedro, disse Letícia, sua voz trêmula. Carlos concordou, sabendo que precisavam ser francos sobre suas intenções. A partir dali, eles começaram a traçar um plano, conversando sobre como poderiam ser mais transparentes, ao mesmo tempo que buscariam maneiras de minimizar a dor que poderiam causar a Pedro. Essa conversa se tornou uma ponte para que os sentimentos deles culminassem em um compromisso mais sólido, mas ao mesmo tempo mais arriscado. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente sensação de furtividade e expectativa. Letícia e Carlos continuaram a se encontrar, mas agora cada momento juntos trazia a consciência do que estavam construindo. Em uma noite, enquanto preparavam um jantar especial para Pedro, a tensão entre eles resplandecia como uma chama, incontrolável e ardente. O aroma de ervas frescas preenchia a cozinha, mas a atmosfera estava repleta de segredos. Letícia notou que os olhares de Carlos se tornaram mais intensos enquanto eles cozinhavam juntos. Cada risada, cada toque acidental, intensificava a atração que já existia entre eles. Depois do jantar, enquanto Pedro estava entretido com um filme na sala, Letícia e Carlos se furtaram para o jardim, onde o frescor da noite os envolvia em um manto de privacidade. Naquele lugar, Carlos puxou Letícia para mais perto e, em meio a sussurros, decidiu ser sincero. Sinto que não podemos mais viver nessa incerteza, Letícia. Estou disposto a enfrentar as consequências, desde que possamos ser felizes juntos. As palavras ecoaram profundas na mente de Letícia. Ela sabia que estava prestes a dar um passo muito além do que poderia ter sonhado quando chegou a Penedo, mas a ideia de um amor verdadeiro a atraía inexoravelmente. Juntos, sob as estrelas, fizeram um pacto silencioso. A partir daquele momento, se permitiriam explorar esta forte conexão e enfrentar os desafios que surgissem. A excitação do novo amor logo superou as preocupações que a assombravam. Conforme a relação entre Letícia e Carlos se aprofundava, eles experimentavam um misto de felicidade e medo a cada novo dia. Pedro continuava alheio ao que estava acontecendo, mas a tensão entre a nora e o sogro era palpável e, por vezes, quase insuportável. Letícia sabia que a cada momento que passava com Carlos, estava se distanciando mais de Pedro. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam o pôr do sol à beira do lago, Carlos perguntou a Letícia como ela se sentia em relação à situação. A jovem respirou fundo, ciente da importância do que estavam prestes a discutir. Estou dividida, Carlos. Quero estar com você, mas não posso ignorar o que isso fará com Pedro. Ele não merece ser magoado, disse ela, com a voz trêmula. Carlos acenou, entendendo a dinâmica complicada. Eu também não quero prejudicar o Pedro, mas a conexão que temos é algo raro, Letícia. Precisamos encontrar uma forma de ser honestos e respeitosos com ele. Pode ser um caminho difícil, mas estou disposto a enfrentá-lo ao seu lado. A conversa se tornou um divisor de águas entre eles, onde a autenticidade e o compromisso começaram a se solidificar. Eles sabiam que esse amor não era apenas uma aventura, era uma transformação de sua vida e um apelo a seguir seus corações com responsabilidade. A decisão de serem transparentes com Pedro se tornou um projeto a ser elaborado com cuidado, um caminho que eles estavam dispostos a trilhar juntos, mesmo que os custos fossem altos. Com a decisão de serem honestos com Pedro firmada em seus corações, Letícia e Carlos se prepararam para os desafios que viriam. Durante todo o processo, eles conversaram e discutiram a abordagem que deveriam ter. Era essencial que as palavras fossem escolhidas com cautela para que Pedro não se sentisse traído ou magoado na situação que eles criaram. Após dias de conversas planejadas e ensaiadas na mente, chegou o momento de se reunir a Pedro para uma conversa aberta. Eles decidiram que o melhor seria fazê-lo em um ambiente familiar, onde todos se sentissem mais seguros. Sentaram-se à mesa do jantar, e enquanto compartilhavam uma refeição, a tensão continuava crescendo.
Letícia respirou fundo e, com apoio e coragem, decidiu iniciar a conversa. Pedro, precisamos falar sobre algo importante. É algo que tem nos afetado profundamente. A expressão de Pedro mudou instantaneamente, e ele levantou uma sobrancelha, perplexo, enquanto Carlos fazia um leve gesto de confirmação. A revelação foi um misto de lágrimas, risos nervosos e momentos de silêncio pesado. Pedro ficou em choque, mas ao mesmo tempo, houve um brilho de compreensão em seus olhos. A conversa se desdobrou em discussões sobre sentimentos, responsabilidades e o que o futuro reservava para cada um deles. No final do dia, o que começou com um medo palpável terminou como um convite à honestidade e à cura. Letícia lembrou-se de como cada um deles havia dado um passo corajoso em direção à verdade, e, mesmo que as cicatrizes permanecessem, a esperança de um novo começo se ergueu entre eles. A história de Letícia e Carlos nos mostra que as emoções humanas são complexas e muitas vezes desafiadoras. O amor pode surgir nos lugares mais inesperados, mas é essencial considerar as consequências de nossas escolhas, especialmente quando outras pessoas estão envolvidas. A honestidade e a transparência são fundamentais para enfrentar as dificuldades e buscar a felicidade. Qual outra história ou situação sobre relacionamentos complicados você gostaria de explorar? Compartilhe suas ideias nos comentários. Você acha que o amor justifica qualquer tipo de sacrifício? Como você lidaria com um dilema emocional tão complexo? Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias emocionantes como esta, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.